Hello! Você já se perguntou alguma vez por que é que você tem que aprender phrasal verbs? Mas que droga, o professor vem falar que eu preciso aprender aquilo pra quê? É tão difícil, é tão diferente do que a gente conhece em português, por que é que eu tenho que aprender isso em inglês? Se você já se fez essa pergunta, se você já reclamou do fato de ter que aprender phrasal verbs, essa aula é para você. Eu sou a Vânia, da Manage de English, com mais uma videoaula. Primeiro, para falar sobre phrasal verbs, eu tenho que estabelecer aqui uma certa ordem para as coisas, então deixa eu explicar por que é que ele existe. Nós usamos as palavras em português, as nossas palavras vieram do latim, mas a maior parte das palavras nos Estados Unidos vieram do anglo-saxão. Como essas palavras têm uma outra origem, elas são muito diferentes. Uma palavra que para nós é muito fácil de compreender, para eles pode ser bastante difícil. Quer ver um exemplo disso? Há muito tempo atrás, eu estava comentando com o meu então namorado, hoje meu marido, que certas coisas me davam enjoo. Os amigos dele estavam falando de umas coisas meio nojentas, umas comidas meio estranhas. Eu falei, ai, credo, isso vai me virar o estômago. E eles começaram com a brincadeira, eu falei, para, senão eu vou vomitar. Como eu estava falando em inglês, a palavra mais próxima que me veio de vomitar é vomit, to vomit, que é vomitar, só que ela veio do latim. E aí os amigos do Steve começaram a tirar sarro de mim e falar, mas para que tem que ficar usando uma palavra tão chique para falar de uma coisa tão nojenta? Por quê? Para eles, para os americanos, para os ingleses, geralmente as palavras de origem latina são usadas pelas classes mais altas, Você tem que ter um pouco mais de estudo para conhecer essas palavras. No cotidiano, eles usam muito phrasal verb no lugar de verbos que a gente tem aqui no Brasil. Então, no caso específico de vomit, eles dizem throw up. Throw up é um verbo e uma preposição. Throw é o verbo lançar, arremessar. Então, a coisa vem do estômago, sobe para se lançar. E, justamente porque sobe, tem a preposição up, throw up. Então, ele é uma coisa que lança para cima, O vômito, querendo ou não, desculpa, é nojento, mas eu tenho que falar disso, ele vem de baixo para cima. Se for de cima para baixo, vai ter um outro nome. A gente não precisa falar nisso hoje. Esse tem outro nome. Bom, mas voltando aqui ao assunto, então, eles têm essa origem diferente. Já dei aí uma informação de que todo phrasal verb será formado de um verbo e uma preposição. Essa é a base. Então, muitas vezes, vocês vão ver isso escrito, vocês abrem o dicionário e tem lá, stand up, get up, sit down. E aí você vai ver escrito pequenininho, P-H-R e depois verb, ou só P-H-R e depois a letra V. É a abreviação de phrasal verb, porque tem um verbo e uma preposição logo depois. Como é que eu vou reconhecer isso? Bom, a primeira palavra sempre vai ser um verbo, a segunda sempre será uma preposição. Mas e se eu não conheço nenhuma preposição? Aí você vai ter que dar uma olhadinha na listinha que traz, todas as preposições. No final eu vou mostrar essa listinha para vocês verem. Agora, verbos são inúmeros, Vocês vão ter que ir trabalhando com isso aos poucos no dicionário. E não pensem que vocês vão pegar uma lista de phrasal verbs que tem mais de 1.200, 1.500 verbos e decorar. Vocês aos poucos vão utilizando aqueles que são mais comuns para vocês, vão memorizando com facilidade aqueles que aparecem com um grau de frequência muito maior, e os que aparecem poucas vezes, logicamente, vai demorar um pouquinho para vocês guardarem. Mas não é para ficar que nem louco tentando decorar a tabela de verbos e outras coisas, porque não é assim que funciona. É com o uso que vocês vão se habituando e vão usando essas expressões dentro das frases que vocês criam. Vamos trabalhar com um exemplo e eu vou usar os mesmos exemplos que eu uso dentro do nosso livro didático. Eu vou pegar como foco aqui o verbo look. O look, simplesmente, é o verbo olhar. Se eu disser look at, eu estou olhando em direção a alguma coisa, estou olhando especificamente na direção de algo. Se eu disser look for, eu estou procurando. Hey, where are my glasses? I'm looking for my glasses. Where are they? Eu também tenho look after. Look after significa cuidar de algo, de alguém. Então, I'm going to travel. Can you look after my cats? Vou viajar. Pode tomar conta dos meus gatos? Look forward. I'm looking forward to meeting your brother. I'm looking forward to meeting your mother. O looking forward ainda tem esse agravante de ter mais uma preposição. I'm looking forward to meeting.
E aí, apesar de ser to, que geralmente deixa verbo no infinitivo, quando eu uso look forward, eu sou obrigada a pôr o próximo verbo no ing, então, I'm looking forward to meeting your mother, né? Estou esperando ansiosamente, eu estou ansioso para conhecer a tua mãe. E para terminar, look up. Look up não é exatamente olhar para cima. Look up significa consultar. Como vocês podem ver, foi sempre o mesmo verbo, look. Porém, as preposições mudaram. Então, look at, look for, look forward, look after, look up. Então, como as preposições mudaram, o sentido da palavra mudou completamente. Você é obrigado a aprender phrasal verbs? Não, você não é obrigado. Ninguém pode te forçar a sentar numa cadeira e mandar você estudar aquilo lá, mandar você aprender aquilo lá. Mas eu vou te dizer que aí uns 15, 20% da língua inglesa acaba se baseando muito em phrasal verbs e eles muitas vezes são a coisa principal da frase. Então, se você não entender o phrasal verb, você não vai conseguir entender o que a pessoa está tentando passar para você. Eu tenho inclusive o caso de uma garota que a gente treinou, ela já falava inglês razoavelmente bem e aí ela veio estudar um pouquinho comigo e com o Steve. Quando ela foi para os Estados Unidos, eu disse para ela, você tem que aprender phrasal verbs. Nós não vimos isso aqui, mas eu notei que você não está utilizando nenhum. Você utiliza no dia a dia? Não, nem sei o que é isso. Bom, então aprenda. Bom, ela já estava de partida para os Estados Unidos, não dava tempo, ela foi. Quando ela chegou lá, menos de uma semana depois, ela manda um e-mail para mim. Vânia, Aline, pelo amor de Deus, mande todas as listas de exercícios de phrasal verb que você tiver disponível. E aí eu mandei todas para ela. Por quê? Porque é muito difícil quando você está trabalhando ou você está estudando com alguém, fazer com que essa pessoa mude toda a maneira dela de falar só para usar palavras de origem latina para agradar você, brasileiro, que não sabe o phrasal verb. Se você foi para o país dele, você que deveria estar falando a língua dele. Ainda mais a serviço. Imagina, uma pessoa vai te treinar. Ela vem treinar você, aí você olha para a cara dela e fala, não entendi nada. Aí a coitada tem que, o tempo que ela já tinha dispensado para te explicar alguma coisa, ela tem que parar, pensar numa forma diferente, explicar tudo de novo para você, e aí com isso o serviço dela vai ficando atrasado. Não é justo com ela. Então é você que foi para o país dela, que quer receber em dólar, que tem que aprender a falar a língua dela. Então um pouquinho mais de esforço vai ser recompensado no futuro, porque as pessoas vão te tratar de igual para igual ou muito próximo disso. Essa é a aula de hoje, eu espero que tenha sido útil. Comece a aprender phrasal verbs. Dentro do nosso site da Manage de English tem uma área escrito Treine Seu Inglês. Se vocês entrarem lá, área de gramática, tem um monte de exercícios de phrasal verbs com figuras, com filminhos e outras coisas para vocês treinarem isso, para aprender como é que usa no dia a dia e para quando vocês forem ler um livro ou um relatório, um artigo de revista ou assistindo um filme na televisão, ouvindo uma letra de música, vocês saberem do que está se tratando, porque todo mundo usa phrasal verb. Essa é a minha dica de hoje. Se vocês gostaram, se estiverem no Facebook ou no YouTube, clica aí, dá um like, que vocês apreciaram isso. Se não gostaram, também clica aqui não, explica o porquê não gostou, Eu tô aqui aberta para aprender sempre. Eu não sou professora o tempo inteiro, eu sou aluna muitas vezes também, porque eu aprendo com todo mundo. E se vocês quiserem saber, ser notificados toda vez que a gente tiver um vídeo novo, é só vocês clicarem aqui do lado, no linkzinho do YouTube e se inscrevam. Outra coisa, se vocês ainda não pegaram a cópia grátis de vocês do e-book com audiobook, Aprenda ou Acelere Seu Inglês Agora, é só clicar aqui do lado. É grátis, mas eu vou pedir já com antecedência que vocês tenham um pouquinho de paciência. Se o e-mail de vocês for Hotmail ou Gmail, vai demorar um pouquinho mais para chegar. Esses dois provedores estão informando que eles podem demorar, porque eles vão mandando em pequenos lotes tudo que eles recebem. Então pode demorar até 24 horas para vocês receberem, mas vão receber. Se não receberem, meu e-mail está à disposição aqui, então vania@managedenglish.com. É só entrar em contato comigo, eu vou tentar resolver o problema pessoalmente. Tenho feito isso com todo mundo. Eu só não recebi retorno de algumas pessoas, então ainda não sei se essas pessoas receberam ou não, mas a maioria já me informou que, mexendo manualmente, eu consegui fazer com que todo mundo recebesse. Isso é tudo por hoje, e se vocês não assistiram os últimos vídeos, no final eu vou deixar 2 sugestões de outros vídeos para vocês assistirem. Have a very nice week and see you next week. Bye bye!